Segundo Reis, capítulo 6, versículo 12. Vamos ler, irmãos? Diz assim: E disse um dos seus servos do rei da Síria: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E Eliseu falou assim: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém, irmãos? Eu lembro que início de fé, irmãos, início de fé. Eu ia participar dos cultos e muitas vezes tinha os momentos de oração e muitas vezes dava aquele momento de oração um pouco mais prolongado. Eu não via a hora que terminasse a oração, porque eu pensei: meu Deus do céu, que tanto esse povo ora. E muitas vezes eu não queria orar tanto, porque eu não tinha essa comunhão, esse contato. E aí eu queria que terminasse rápido a oração, por causa que eu não tinha essa visão de o tão bom que é buscar a Deus, não só nos momentos que está tudo bem, mas no momento que está difícil também. E aí a gente clama e o Senhor faz uma grande obra. Eu lembro uma vez num congresso jovem, nós estamos falando de intercessão, de oração. Eu lembro num congresso jovem que teve lá em Curitiba, e eu tinha acabado de entrar em comunhão lá na Grande Curitiba, no ano 2003. Eu entrei em comunhão lá na sede nacional e ia ter um congresso da mocidade um pouco para frente. E eu entrei lá em comunhão com a igreja, e os jovens, assim que eu já nem tinha entrado em comunhão, assim que eu cheguei, os jovens já foram, me abraçaram, me recepcionaram bem. E tinha um grupo de jovens que eles estavam num propósito de oração. Das 10 às 11, eles oravam. E daí eles me convidaram para ir orar. E lá fui eu. Parecia que não acabava nunca, irmão Assis, a oração. Das 10 às 11, eu falei: meu Deus do céu, que tanto esses rapazes oram, e eu queria que encerrasse tão ligeiro. E eu tinha vezes que eu queria dar nó, para não orar, sabe, irmão João? Queria dar nó, eu queria escapar. Eles iam para a oração, acho que era na segunda-feira à noite que eles iam orar, das 10 às 11. E eu queria dar um jeito de escapar deles. Mas aquele carinho que eles tinham, e nos envolvia, o convite, e vamos lá orar, aquele fogo que estava no coração deles, foi passando para o meu coração. Glória a Deus. E eu fui para a oração com eles lá na igreja. E ficava lá orando. Então, irmãos, a gente vê que o propósito de oração pode ser em conjunto, pode ser pessoal, pode ser entre família, enfim, a pessoa coloca um propósito de oração para que o Senhor venha fazer alguma coisa por nós. Deixa eu entrar aqui pelo menos um pouquinho na mensagem. Queridos irmãos, o que estava acontecendo aqui? O rei da Síria, o rei sírio da Síria, estava em guerra com Israel. E a luta estava ali travada. Sempre Israel em batalha, irmãos.
sempre Israel em batalha. E o rei da Síria estava guerreando com Israel. Só para os irmãos poderem entender, querer invadir uma nação do outro. Só que tinha um homem ali, chamado profeta Eliseu, que estava ali em Israel. E tudo que o rei da Síria planejava em fazer lá, ele armava lá, ele pensava, eu vou fazer isso, fazer aquilo, vou armar aqui, o exército tal, rodear em tal lugar, para pegar, para entrar e guerrear contra a nação. Só que cada vez que ele fazia isso, Deus falava com o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu avisava o rei de Israel. Estão planejando fazer isso. Estão armando aqui. Vai para cá, vai para aquele lado. Você está vendo como é importante ter a presença de Deus conosco? Aleluia! Oh, glória a Deus! Você está vendo como é importante ter a presença do Senhor conosco? Acho que o vocal cantou bem no início do... Né, irmão? O inimigo arma laços e o Senhor corta todos eles. E aí a gente percebe, irmãos, que o nosso adversário está ali guerreando, nas escondidas, e nós não estamos vendo, nós não estamos enxergando, mas nós temos um adversário que está guerreando nas escondidas, para tentar colocar destruição entre famílias, entre lares, destruição, tentando colocar pensamentos malignos, de pessoas tirar a própria vida, de pessoas abandonar lar, fazer coisas horríveis. E sabe uma das coisas que o inimigo vai fazendo? Ele vai colocando, falando, Deus nem está aí mais com você, por isso que você está passando por tudo isso. Sabe que Deus está revelando essa palavra para alguém que está aqui entre nós? Sabia que entrou alguém aqui no nosso meio, e Deus está falando com você nessa palavra, que entrou assim aqui? Você entrou aqui dessa maneira. O inimigo tem falado na tua mente que Deus se esqueceu de você, que você está passando por tudo isso que você está passando, e Deus nem está aí mais contigo, e você entrou aqui por essas portas, e Deus está revelando essa palavra ao teu coração, e falando para ti, aleluia, que essa voz é uma voz do diabo, que está tentando levar você a caminhos que não tem mais volta. Mas se você ouvir a voz do Senhor aqui hoje, Ele corta laços e embaraços no nome do Senhor Jesus. Deus te trouxe aqui para você ouvir esta palavra. O inimigo quer te levar por caminhos que não tem mais volta. Mas Deus está falando, como o profeta falou, abre os olhos. E a mensagem está sendo pregada aqui. E a mensagem abre os olhos daqueles que estão cegos, que não estão conseguindo ver. A palavra de Deus na boca do servo do Senhor é uma espada, aleluia, de dois gumes, a espada do Senhor que corta o laço. A pessoa ouve a palavra e fala, opa, eu não estava vendo, mas a palavra está vindo ao meu encontro, e o Senhor está me abrindo os olhos aqui nessa noite, e eu estou conseguindo ver que aquilo que era difícil, que aquilo que era impossível, Deus está abrindo meus olhos. Há uma esperança para mim, há uma saída no nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, o rei estava planejando tudo isso, mas tinha um homem de Deus ali. E aqui tem mulheres de Deus, tem homem de Deus, aleluia. Tem a palavra do Senhor para nós aqui, irmãos. Aí, irmãos, acontecendo isso, o rei planejou o rei da Síria enviou lá cavalos, um grande exército, diz aqui, nós lemos com os irmãos, enviou um grande exército para fazer o quê? Falou, opa, vamos pegar lá, vamos pegar quem? Vamos pegar Eliseu, vamos dar um jeito nele. Pegando Eliseu, acaba, aí nós conseguimos, mas não sabia, irmãos, os inimigos, que quem estava com Eliseu era muito maior. Aí diz a palavra do Senhor que eles enviam, fala, vamos rodear lá, cavalos e carros de fogo, lá ao redor de Eliseu. E tinha um rapaz que estava junto, que era o seu moço,
que andava com ele. E de repente, o seu moço levantou cedo, e ele foi sair, a hora que ele viu, ele falou assim, ixi, o negócio enfeiou. Não tem mais o que fazer. Não, já percebeu que muitas vezes a gente recebe uma ligação de alguém manda uma mensagem, ou até mesmo vem até o dirigente da igreja, ou manda uma mensagem para a irmã ou para o irmão lá e fala assim, ó, não tem mais o que fazer. Complicou o negócio. Agora que piorou mesmo de uma vez. Agora está feio, agora que eu pensava que ia dar certo, agora que trancou tudo. E o moço do homem de Deus ficou desesperado. Ele fala, ai. Eu fico imaginando que o coração do rapaz ficou a milhões. Ele pensa, o que eu vou fazer agora? Vou voltar lá falar para Eliseu. E lá vem ele, fala assim, meu Senhor, deixa eu falar uma coisa para ti. Vamos falar na nossa linguagem aqui, irmãos? A luta estava difícil, Eliseu, mas agora piorou. Estava difícil, mas agora não tem mais o que fazer. A enfermidade estava ali, mas agora complicou mais. O meu casamento estava ruim, agora ficou pior. A minha família estava sendo destruída, parece que agora que não há mais o que fazer. Essa causa que estava lá na mão da justiça, parece que não se abre mais a porta. Feiou mesmo o negócio. Está complicado. Está tudo perdido. Aleluia. E aí o profeta fala bem assim, opa, eu estou conhecendo, você está enxergando o natural, eu estou vendo. A Bíblia não fala isso, mas a gente consegue entender. Você está vendo, o Giase, você está vendo, acho que era o Giase, né, irmãos, o moço. Você está vendo somente o natural. Você precisa ter um pouquinho de comunhão com Deus, sabia, Giase? Aleluia. Você precisa de ter um pouquinho de intimidade com o Senhor. Você precisa de orar um pouquinho mais ao Senhor, Giase. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Irmãos, aí o rapaz chega desesperado e o profeta, o homem de Deus. Irmão, vamos falar para mim e para você aqui. E a palavra de Deus aqui para nós nessa noite. Aleluia. O profeta, o servo do Senhor fala assim, ó, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Tudo bem. O senhor pode estar falando assim, mas eu não estou vendo nada. Eu não estou enxergando nada. A luta não está aí. Você não está com medo, né, Eliseu? Mas eu estou morrendo de medo. Você está vendo coisas que eu não estou vendo. Então eu preciso de um sinal de Deus na minha vida. Aleluia! O que o profeta fala no versículo 17? No 17? E orou Eliseu e disse, Senhor, irmãos, olha que oração. Eu fico imaginando eles embaixo de uma cabana, de uma tenda, sei lá, conversando os dois lá. E ele fala, Senhor, eu quero pedir uma coisa. A oração simples, irmãos. Mas só que Eliseu tinha comunhão com Deus. É essa que é a diferença. A oração simples, ele fala assim, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra-lhe os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O que estava acontecendo? Estava cheio de cavalos e carros, muitos do exército inimigo. Mas depois da oração, um rapaz conseguiu enxergar o quê? O espiritual. Depois da oração, da intercessão, alguém intercedeu por ele. Quem sabe alguém da tua família não está enxergando. Quem sabe alguém da tua família, do teu lar, não está conseguindo ver o problema, você está vendo. E você vai orar e falar, Senhor, abre os olhos da minha irmã, abre os olhos da minha esposa, abre os olhos do meu marido, abre os olhos do meu filho, abre os olhos do meu pai, aleluia, para ele que possa enxergar, Senhor, aquilo que o Senhor já tem revelado para mim, para minha família, aleluia, abre os olhos, meu Deus, oh glória a Deus, abre os olhos. Eles não estão vendo, mas eu vou orar ao Senhor, o Senhor vai abrir os olhos. E quando o rapaz termina a oração, não diz que ele coloca a mão na cabeça, não fala nada.
E ele terminou a oração, e a hora que ele abre, vamos imaginar, abriu seus olhos. Quando ele começa a olhar, e fala assim: mas que coisa tremenda! Olha, até agora eu não tinha essa comunhão, até agora eu não tinha essa visão, mas agora, depois da oração, o Senhor me abriu os olhos. Aleluia, agora eu estou vendo que o Deus do Eliseu também é o meu Deus, porque ele abriu meus olhos. Eu estava com medo, agora não estou mais com medo, porque o verdadeiro Deus está comigo, aleluia, o verdadeiro Deus também está comigo. Abriu os meus olhos e ele começou a ver carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu, e falou: opa, aleluia, agora sim, agora o Senhor está comigo, agora nós vamos vencer, aleluia. Eu pensei que nós estávamos perdidos, eu pensei que não tinha mais saída, eu pensei que não havia mais esperança, mas Deus me abriu os olhos. Oh, glória a Deus. Eu não enxergava, mas eu estou vendo agora. E o Senhor vai abrir olhos aqui hoje, vai abrir os nossos olhos. Se coloca de pé em nome de Jesus. Não precisa a gente falar muito, não. Que o Senhor abra os nossos olhos. Aleluia, para que nós possamos ver. E aqui tem pessoas que precisam da oração da igreja. Não estão enxergando o espiritual. O inimigo tem lutado na tua vida de uma forma terrível. É gente desanimando, é gente pensando em parar, é gente pensando em abandonar, é gente pensando que não vai dar certo, que não tem mais saída. Eu gostaria que você saísse do teu lugar e viesse aqui, ó. E eu quero orar com esses irmãos que estão aqui, juntamente comigo no altar. Você quer sair do teu lugar e vir aqui? Para que Deus abra os teus olhos espirituais e você consiga ver. Você só está enxergando o problema, mas Deus está falando assim: eu tenho algo maior para revelar. Aleluia, maior é aquele que está conosco do que aquele que está ali. Maior é aquele que está conosco. Foi isso que o profeta Eliseu falou: maior é aquele que está conosco